E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia de Matemática. Vamos dar continuidade hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, ao nosso curso de análise combinatória com a aula de arranjo simples. Bom, antes de começar a nossa aula, deixa eu só dizer para vocês das nossas parcerias. Olha só, essas aulas são produções exclusivas para 3 projetos. Quais são eles? Projeto Ativos em Casa, projeto pensado e executado por professores do IFRN Campus Ceará Mirim, o projeto Ligadíssimos no Enem. Esse projeto nasceu, o berço dele ali é em Ceará Mirim com o professor Jorge, mas extrapolou aí os muros do IFRN e estamos aí com alunos de outros estados, inclusive, tá certo? Assistindo às nossas aulas, e também do projeto IF Kang no Enem, que conta aí com diversos professores de vários campos, inclusive professores que não fazem aí parte da estrutura IFRN, mas que ainda assim estão colaborando conosco, participando desse projeto fantástico, trazendo conhecimento aí, aula para nós, para vocês principalmente que estão aí nesse período aí de pandemia, de isolamento social. Bom, galera, então vamos aqui direto para nossa aula sem mais demora. Olha só, trago para vocês aqui, como já de praxe, o nosso mapa geral, só para nós nos sintonizarmos aqui, ó. Nós vimos a princípio, a definição do que é a análise combinatória, definimos aqui de maneira informal como sendo uma caixa de ferramentas que servem para contar. E essas ferramentas damos alguns nomes, PFC, que é o princípio fundamental da contagem, permutação com repetição, permutação simples. Aqui temos algumas dicas de quando usar cada uma delas. E hoje na aula nós vamos ver arranjo, falta ainda ver arranjo com repetição, combinação simples e combinação completa, que virão em vídeos posteriores, beleza? Então vamos aqui direto, seguindo, como nós sempre fazemos, com um exemplo inicial. E o exemplo que eu trago para vocês é o seguinte, olha só a problemática de hoje. Para acesso em seu celular, João Lucas precisa cadastrar uma senha contendo 3 dígitos numéricos e distintos. De quantas maneiras diferentes ele pode fazer essa senha? Então vamos lá, ó. João Lucas tem seu celular e ele precisa colocar uma senha de 3 dígitos. E esses dígitos, como a questão fala, são dígitos numéricos. Então está aqui o teclado numérico para João Lucas cadastrar a senha. E daí, pessoal, vejam só. À disposição dele, existem quantos dígitos numéricos? Vamos lá, ó. Nós temos de 1 a 9, que aí são 9, e ainda mais o 0, ou seja, são 10 dígitos que ele pode escolher 3 deles. E necessariamente são 3 dígitos diferentes. Por exemplo, uma possível senha que João Lucas poderia escolher, vamos lá, vamos lá, 1, por exemplo, aqui, 5, e vamos clicar aqui no 8. Então, temos aí a senha 158. A pergunta que nós devemos fazer é, beleza, temos um grupo de dígitos e queremos escolher parte deles, ou seja, queremos escolher 3. A primeira pergunta que nós sempre devemos fazer ao se tratar de análise combinatória é se a ordem em que eu escolho esses números é importante. E claro que nessa situação é importante, porque vamos supor, por exemplo, que de fato a senha que ele escolheu foi 158. Se ele tivesse digitado aqui, por exemplo, 5, 8 e 1, teria aberto aí o acesso ao celular dele? Evidentemente que não. Só abriria se de fato digitasse na ordem 1, 5 e 8. Então, essa questão, veja, nós temos um conjunto grande de elementos, tem 10 elementos, e eu quero escolher parte deles, ou seja, eu quero escolher apenas 3. E mais, o mais importante talvez dessa questão é, a ordem em que eu faço essa escolha é importante. E daí, vocês devem lembrar, se não lembrar, volta lá na nossa primeira aula, quando nós tratamos do PFC, eu falei para vocês na feita que, quando nós tratamos PFC, nós devemos lembrar sempre da palavra decisão, A palavra decisão é importante, então ele tem que tomar uma decisão, escolher a senha. Mas essa decisão ele pode dividir em 3 subdecisões. E para cada decisão nós colocamos um tracinho, princípio fundamental da contagem. E preenchemos aí esses tracinhos com a quantidade de opções que ele tem em cada decisão que ele vai tomar. Por exemplo, para tomar a primeira decisão, ele tem à sua disposição qualquer um dos 10 dígitos. Como nós vimos aqui, ele pode escolher qualquer um deles. Então, nós temos aqui 10 opções. Quando ele vai escolher o segundo dígito, vamos supor que ele escolheu o número 1. Então, ele já não pode mais escolher o número 1, ficando apenas do 2 ao 0 aqui, Então, agora só tem 9 opções aqui.
E, evidentemente, seguindo esse mesmo raciocínio, supondo que ele escolheu qualquer outro número, que não seja 1, por exemplo, o 3, já foram escolhidos o número 1 e o número 3. Restaram apenas agora 8 possibilidades para o terceiro dígito. Então, colocamos aqui 8 possibilidades. E pelo princípio fundamental, nós multiplicamos a quantidade de opções que ele tem em cada tomada de decisão. Então, se está com dúvida nessa ideia aí, volta lá no nosso vídeo 1 que trata de princípio fundamental da contagem. Bom, feita essa multiplicação aí, nós temos exatamente 720. Vamos entender o que é que está contando aí. Está contando todas as maneiras possíveis de se escolherem 3 números diferentes dentre os números de 1 a 9 e mais o 0, tá certo? Então, por exemplo, está contando aí o número, a senha, né? 158, 581, por exemplo, a senha 185, a senha 789, a senha 951, ou seja, todas as maneiras possíveis de se escolher 3 dígitos, no qual a ordem é importante. Veja que é diferente, Os dígitos que ele escolheu foram os mesmos. Por exemplo, aqui, nessas duas situações, eu escolhi 158 e escolhi 581. Os dígitos são os mesmos, mas a ordem faz toda a diferença. Então, por isso, trata-se de uma questão de arranjo. Bom, vamos então para a definição de arranjo. Qual é a definição que nós chamamos de arranjo? E daí vou ler aqui integralmente para vocês. Arranjo simples de n elementos tomados P a P, e é assim que nós lemos, com n maior do que ou igual a P. Deixa eu já explicar o que significa esse n e esse P. Todo agrupamento ordenado formado por P elementos escolhidos entre os n elementos dados. Como, por exemplo, aí, nós tínhamos 10 elementos, que eram os 10 dígitos, e eu tive que escolher 3. Então, o n seria o 10, que é o total, e o P seria o 3, que é a quantidade que eu quero escolher. E daí temos duas maneiras de resolver. A primeira é usando o princípio fundamental da contagem, como nós fizemos aqui, n vezes n-1, vezes n-2, até a quantidade necessária. Ou ainda, podemos utilizar essa fórmula aqui, que eu não vou fazer aqui nesse vídeo a demonstração, visto que esse vídeo, a intenção é de ser um vídeo bem curtinho, mas aí se vocês cobrarem aí nos comentários e quiserem de fato, eu posso fazer sim a demonstração dessa fórmulazinha aí. Mas temos aqui a fórmula dada por arranjo de n tomados P a P, é assim que lemos, é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então fica ligado aí, galera. Vamos para mais um exemplo. Olha só. Em um torneio interno do IFRN, inscreveram-se 10 equipes, vamos supor de futsal. Ficou acertado em regulamento que somente as 3 melhores equipes ao final do torneio receberiam a premiação, e essa premiação era da seguinte maneira, A primeira equipe receberia um terno completo, uma vestimenta completa, e ainda representaria a instituição nos GIFs, nos jogos internos, nos jogos, na verdade, dos IFs de todo o Brasil. A segunda colocada receberia um terno completo e só. A terceira receberia uma bola oficial de futsal também e só. A pergunta é, de quantas maneiras distintas esses prêmios podem ser distribuídos? Ou seja, a pergunta é, de quantas maneiras diferentes pode ser dada essa classificação dessas 3 equipes? Então, veja, nós temos 10 equipes e temos que, entre aspas, escolher 3. Vamos considerar que as 10 equipes têm, vamos supor, a mesma chance aí, chances iguais de chegar nas colocações aí, primeiro, segundo, terceiro lugar. Feito isso, a pergunta é, vamos supor, quando estou resolvendo problemas de análise combinatória, falando aqui informalmente com vocês, eu sempre me coloco assim na opção de aposta. Eu sempre pego essa ideia. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma aposta. E nessa aposta eu vou escolher quem vai chegar aí, quem são os 3 primeiros colocados. Se eu escolher assim as equipes A, B e C, e por exemplo chegarem C, B e A, nessa ordem aí, eu irei ganhar essa aposta? Evidentemente que não, porque se eu aposto em A, B e C, eu estou dizendo, A vai chegar em primeiro, B em segundo e C em terceiro. Se o resultado final for CBA, eu errei a minha aposta, então eu não ganharei. Isso quer dizer que nesse problema a ordem é importante, porque aí a diferença, as equipes que chegaram nas 3 primeiras colocações são as mesmas, mas a ordem em que elas chegaram importa. Nós vamos ver que existem situações em que essa ordem não importa, e daí nós não teremos um problema de arranjo, e sim um problema de combinação, que é um problema do nosso próximo tema, da nossa próxima aula. Aqui vamos tratar apenas de problemas nos quais a ordem
importa. E daí eu quero que vocês entendam o que significa ordem importar ou ordem não importar. Acredito que na próxima aula ficará mais claro, porque nós vamos fazer um comparativo de uma questão de arranjo e uma questão de combinação. E vamos ver que há uma linha tênue ali que separa quando a ordem importa e a ordem não importa. Muitas vezes, uma palavra muda tudo, tá certo? Então, vamos lá. Espero ter convencido vocês de que nessa questão a ordem é importante. E como nós vimos, temos duas maneiras de resolver. Ou usando a fórmula, ou usando o princípio fundamental. Vamos fazer das duas maneiras. Olha só. Primeiramente, usando a fórmula. Então, se são 10 equipes e eu quero escolher 3 equipes para dar as premiações, e a ordem é importante, basta fazer o seguinte, ó. Arranjo de 10 tomados 3 a 3. Isso aqui é igual a 10 fatorial dividido por, como nós vimos, 10 menos 3, ou seja, n menos p fatorial. Bom, pessoal, 10 menos 3 é 7, não é isso? Então, nós temos 10 fatorial sobre 7 fatorial. Na nossa aula 2, nós falamos aí do fatorial e vimos que o 10 fatorial pode ser escrito como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Eu poderia continuar até 1, mas vejam que é nessa situação conveniente parar no 7. Por quê? Porque eu posso cortar com esse 7, ó, já que esse 7 está multiplicando e esse 7 está dividindo. Então, cortando aqui, né, anulando esse 7 com esse 7, nós ficamos apenas com 10 vezes 9 vezes 8, que é igual a 720 maneiras. Ou seja, existem 720 maneiras diferentes de fazer a aposta de quais serão as 3 primeiras equipes por ordem de colocação, tá bom? Como é que ficaria usando o princípio fundamental da contagem? Aquela mesma situação, tá? Você tem que escolher 3 equipes dentre 10. Então, você tem que tomar 3 subdecisões. Então, para cada decisão, como nós vimos, colocamos um tracinho. Quando vamos fazer a primeira decisão, tomar a primeira decisão, temos 10 opções, porque eu poderia escolher qualquer uma das 10 equipes. Quando vamos para a segunda equipe, nós não temos mais 10. Nós não podemos escolher a mesma equipe 2 vezes. Então, ficamos com apenas 9 opções. E para a terceira, galera, olha só, nós ficamos aí com 8, não é isso? E fazendo a multiplicação, ó, 10 vezes 9 vezes 8 é igual a 720, análise combinatória, tranquilamente, sem fórmula, tá certo? Basta lembrar do princípio fundamental da contagem. Espero que você tenha compreendido o arranjo simples. Se não compreendeu, você pode tirar sua dúvida ou no Instagram, que vai estar na descrição, que é o @JeffersonMatemática, ou pode falar diretamente aqui nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos para mais um exemplo. Antes de fato ir para o próximo exemplo, deixa eu só fazer um convite para você, olha só. Se você aí está assistindo nosso material ou já viu outros vídeos do canal e ainda não se inscreveu, eu faço convite para você. Se inscreve no canal, se gostou do vídeo, deixa aquele gostei e, claro, ativa as notificações, porque sempre que colocarmos material novo aqui, você vai ser o primeiro notificado aí de que há material novo do nosso canal para você assistir, beleza? Vamos aqui para o próximo exemplo, que é o que de fato interessa para a gente, olha só. Temos aí, é uma questão, tá certo? Essa questão aí eu criei, na verdade, para uma prova dos meus alunos. Na época, eram meus alunos do IFRN Campus João Câmara, que diz assim, ó. Na figura a seguir está a representação de par da arquibancada Teatro Riachuelo em Natal. Suponha que um grupo de 6 alunos resolveram comprar ingressos para assistir um espetáculo e ficaram de acordo que iriam assistir o filme na plateia A. Não necessariamente juntos. Quando foram comprar os ingressos, o site do teatro apresentou as seguintes poltronas disponíveis na plateia A: B37, D33, D15, C38, D32, C30, B39, C13 e A34, ou seja, são 9 as poltronas disponíveis. Calcule o número de formas distintas de acomodar esses 6 amigos na plateia A. Vejam só. Todas as vezes que nós tivermos um problema onde temos um conjunto de N objetos e desses N temos que escolher P objetos, no caso N aí é o total de cadeiras, né? E eu vou ter que escolher onde esses alunos vão sentar cada um deles nessa cadeira. Então, vão ser necessário escolher aí onde esses 6 alunos vão sentar, sendo disponíveis aí 9 lugares. Aí eu vou ter que analisar agora se a ordem onde cada um senta importa ou não. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Vamos supor que entre os alunos, só vou dar nomes aqui para os alunos, tá? Tem o aluno Alberto e Bernardo.
Então, vamos supor que o aluno Alberto sentou na D32 e Bernardo escolheu a C30. Se eu tivesse trocado, colocasse aqui o Bernardo e aqui o Alberto, tá certo? Ou seja, se nós tivermos aqui, ó, Alberto sentou aqui, Bernardo sentou aqui. Se fosse o contrário, tá certo? Se tivesse Bernardo sentado aqui e Alberto aqui, será que não é diferente? É claro que é diferente, né? Nós temos aí uma maneira diferente de agrupar esses alunos. Então, a ideia aqui é a ordem em que eu escolho onde cada um vai sentar é sim importante. Porque mesmo que eu tenha escolhido as 6 primeiras poltronas que ali apareceram, tá? A ordem que eu coloco os alunos importa sim. Então, nós temos um problema de arranjo simples. E como é que nós resolvemos o problema de arranjo simples? Temos aqui, ó. Nós temos a fórmula, podemos resolver assim, ó. Arranjo de 9 tomado a 6, como nós vimos, 9 poltronas. E eu devo escolher onde esses 6 alunos vão sentar, né? Então, temos 9 fatorial dividido por 9 menos 6 fatorial. E assim, lembra, né? Ó, arranjo de 9 tomado 6 a 6. Feito as contas aí, temos 9 fatorial sobre 3 fatorial, que é o 9 menos 6. Pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essa questão, de fato, eu criei para os meus alunos, como eu falei para vocês, mas ela foi inspirada em uma questão que caiu no Enem. Se você está estudando aí fortemente para o Enem, fazendo as questões anteriores, eu acredito que você já deve ter esbarrado com essa questão e vai lembrar agora. É uma questão onde tem um avião e chega uma família com 7 pessoas e essas pessoas querem ocupar lugares nesse avião. Mas há apenas lá 9 lugares disponíveis, tá? E daí, de quantas maneiras diferentes essa família pode ocupar esses lugares? E daí a questão lá, ela terminava da seguinte maneira: 9 fatorial sobre 2 fatorial. Por que 9 fatorial sobre 2 fatorial? Porque, como eu falei para vocês, a família lá tinha 7 pessoas. Então, em vez de ficar 9 tomado 6, ficaria 9 tomado 7. Então, ficaria 9 fatorial sobre 2 fatorial. E a questão terminava aí. Então, vejam que é importante vocês saberem da formulazinha também do arranjo, porque muitas questões do Enem, ele não quer que você multiplique toda e faça o resultado final. Não. Muitas questões ele quer que você deixe apenas assim, do jeito que está. Porque, como nós sabemos, a matemática, assim como todas as outras áreas, são divididas em habilidades e competências. E a habilidade e a competência que está sendo analisada nessa questão, certamente não é a habilidade de saber multiplicar, tá certo? É a habilidade de resolver o problema com ferramentas de contagem. Então, se eu faço até aí, eu estou mostrando, eu sei resolver o problema e sei usar a ferramenta correta de contagem. Então, isso aí já encerraria o problema. Mas aqui, como nós estamos aprendendo a trabalhar com arranjo e nem sempre as questões vão parar aí, vamos dar continuidade à questão. Voltemos aí. Bom, galera, então, tirado esse parênteses, prosseguimos aqui. Nós sabemos que podemos escrever esse 9 fatorial como sendo o quê? Ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, indo até o 1. Mas nós sabemos também que eu posso parar no 3, porque isso me é conveniente. Por quê, pessoal? Ó, eu tenho 3 fatorial aqui em cima multiplicando e tenho 3 fatorial aqui dividindo. E nós sabemos que eu posso cancelar, né, já que a divisão de 3 fatorial por 3 fatorial é 1. E daí ficamos apenas com 9 vezes 8 até o 4. Feita a multiplicação, nós chegamos ao resultado de 60.480 maneiras diferentes desses 6 alunos se acomodarem aí nessas 9 poltronas que estão à disposição. Então, existem 60.480 configurações diferentes aí desses alunos, beleza? Mas como é que ficaria pelo princípio fundamental da contagem? Então, vamos lá, galera, olha só. Pelo princípio fundamental da contagem, eu expliquei para vocês já nessa aula de hoje e também na nossa primeira aula desse, vamos dizer assim, desse curso de análise combinatória, que para cada tomada de decisão nós colocamos um tracinho, não é verdade? Então, quantas decisões vamos ter que tomar aqui? São 6 decisões, porque as decisões são exatamente onde cada um vai sentar. Então, tá aí, ó, 6 decisões. Chegou o primeiro aluno. E supondo que você vai escolher onde esse aluno vai sentar, ou mesmo ele, né? Ele chegou e vai escolher um lugar para sentar. Quantos lugares estão à disposição desse aluno? Exatamente 9 opções. Lembre-se que em cima dos tracinhos fica o número de opções que ele tem, tá? Chegou o segundo aluno e ele vai sentar em uma das poltronas que estão desocupadas. Quantas poltronas restaram para ele? Restaram exatamente 8 poltronas.
E seguindo esse mesmo raciocínio, nós temos que para o terceiro aluno são 7, para o quarto aluno são 6, e assim segue até o 4. Feita a multiplicação, 9 vezes 8 até o 4 ali, não poderíamos chegar em resultado diferente, né? Chegamos no mesmo, 60.480 maneiras, galera. Então, vejam só, nós fizemos aqui as questões, a definição de arranjo, vimos que a primeira coisa que devemos fazer é, quando é que nós utilizamos arranjo? Quando nós temos um grupo de objetos, precisamos escolher determinada quantidade e a ordem em que eu faço essa escolha é importante, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida sobre as resoluções, vocês podem nos procurar no canal Jefferson Matemática, no Instagram, na verdade, né? No nosso Instagram. Pode procurar também, escrever aqui nos comentários. E claro, pessoal, vou pedir para vocês seguirem a hashtag IFCang no Enem e seguir o Instagram do Ligadíssimos no Enem IFRN, beleza? Por hoje ficamos por aqui. Fiquem com Deus e, claro, né, pessoal, tomem cuidado aí e cuidem da sua saúde. Valeu, galera. Até a próxima.